Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 1 ao 16. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Quando nós olhamos para este encontro que o apóstolo Paulo, ainda chamado de Saulo, teve com Jesus, nós não temos outra coisa a pensar senão as transformações e as reformas que Deus faz na vida dos homens que se encontram com Ele. E há um chamado, há uma convocação a viver de uma forma diferente, uma vida completamente diferente. E foi isso que aconteceu com Saulo, que depois veio a ser o grande apóstolo Paulo. Quem era Saulo, irmãos? Primeiramente é importante dizer que se tratava de um judeu de nascimento, mas que tinha a cidadania romana, porque ele havia nascido na cidade de Tarso, que era a capital da Cilícia, que era uma das províncias romanas situada na Ásia Menor, provavelmente perto da Turquia. Saulo então era filho de judeus, a Bíblia diz isso, ele mesmo fala acerca de si, que ele era da tribo de Benjamim. Ele pertencia à seita dos fariseus. Quem já ouviu falar dos fariseus sabe que foi um dos alvos estabelecidos por Jesus para que ele pudesse transformar a vida daqueles homens. A Bíblia relata a conversão de muitas pessoas, de muitos judeus, mas de poucos fariseus. E Saulo era um desses. A seita dos fariseus era uma seita que era muito rigorosa nos seus conceitos, na sua fé. Eles eram judaizantes na raiz, na essência, no âmago da sua alma. E Saulo era esse fariseu, um tipo de crente apaixonado pela sua fé, no Deus a quem ele acreditava servir da maneira como ele concebia ser certo. Saulo precisava ser instruído, Saulo precisava ser transformado, iluminado, sair da escuridão e conhecer a verdadeira luz. E foi isso que Jesus fez com ele. Não havia nenhum outro propósito no coração de Jesus, senão resgatar Saulo, aquele homem que era apaixonado por Deus, mas que não conhecia o Deus da maneira como Deus era, que também não conhecia a maneira de se relacionar com esse Deus. Por exemplo, Saulo consentiu na morte de Estevão, um dos diáconos e evangelistas que se destacou no Novo Testamento. Saulo perseguia os cristãos, e perseguia para levá-los presos e condená-los à morte.
E fazia isso acreditando que estava fazendo bem, que estava lutando por uma causa divina, pelo mesmo Deus, Pai de Jesus, a quem ele perseguia. Olha que contradição. Alguém que se dizia amar a Deus, perseguia o seu único filho. E naquele momento do encontro, algo novo aconteceu. Saulo, que era uma pessoa instruída na palavra, uma pessoa culta, foi ensinado pelo sábio Gamaliel. Ele conhecia a língua hebraica, ele conhecia a língua grega. Ele era alguém que pertencia ao Sinédrio. Havia o pequeno Sinédrio e havia o grande Sinédrio. O pequeno Sinédrio era uma espécie de conselho de juízes, cerca de 20 a 23 juízes que, pela lei judaica, eram responsáveis por legislar e por julgar a comunidade judaica. E havia o grande Sinédrio, composto por cerca de 70 juízes, que era como se fosse a grande corte suprema da lei judaica, e que tinha uma missão de administrar a justiça, de interpretar e de aplicar a lei de Moisés para os judeus. Saulo pertencia a essa camada social, essa camada religiosa. Ele tinha status, ele tinha poder. E ele valorizava tudo isso. Ele não tinha conquistado isso de uma forma gratuita, ele tinha se esforçado para chegar onde chegou. Naquele tempo, a religiosidade, e nós precisamos aplicar aqui o conceito de religiosidade da maneira correta, ou seja, o conjunto de ritos, de dogmas, que pertence a uma religião, independente de tratar ou não da espiritualidade de uma pessoa. Então ele era alguém preso à religiosidade. E ele conquistou esse status de ser uma pessoa importante ali. E essa importância, esse status que Saulo tinha, conferia a ele o poder. O texto começa dizendo que ele foi até o sumo sacerdote. Poucas pessoas tinham acesso ao sumo sacerdote. Para pedir cartas, para que ele pudesse ir com uma comitiva até Damasco, perseguir, prender aqueles que estavam no caminho. Aqueles que pertenciam ao caminho. E preste atenção nessa palavra, porque ela tem um significado especial dentro desse contexto. Agora, Saulo recebe o nome de Paulo, depois da sua conversão, e um nome dado por ele mesmo. O seu nome, Saulo, ele tinha origem no hebraico, na palavra Saul, que tinha por significado aquele que se pediu, o que se orou por ele. Então Saulo trazia esse estigma, essa alcunha de quem tinha sido pedido a Deus, foi concebido pelos seus pais, na base da oração, era alguém especial, precisava ser burilado, precisava ser moldado, precisava ser trabalhado como uma joia bruta que se transforma numa joia preciosa. Mas após a sua conversão, ele muda um pouco a palavra. Saulos passou a ser Paulos, que deixa de ser aquela pessoa especial para ter um nome, a alcunha de alguém que era pequeno, curto, o significado da palavra Paulos no grego. Então, a transformação que aconteceu na vida daquele homem começa pela humildade que Deus colocou em seu coração. De abdicar de toda a grandeza, de todo o status quo, e aceitar a reconstrução de uma nova história agora escrita por Jesus na sua vida, da maneira como Jesus queria escrever. E é lindo a gente ver na história de Saulo que foi Jesus quem partiu ao seu encontro. No verso 1 e no verso 2 diz que ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus. Pediu cartas ao sumo sacerdote para ir até as sinagogas de Damasco, caso ele encontrasse ali alguns homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, para que ele pudesse levá-los a Jerusalém. Quem eram esses pertencentes ao caminho? Nós sabemos que eram os seguidores de Jesus. E de onde vem esse nome, o caminho, os pertencentes ao caminho? Lembra os irmãos que certa vez Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim? E aqueles que entregavam a sua vida a Jesus, passaram a ser chamados de seguidores do caminho que era Jesus, o caminho apontado por Jesus, o próprio Cristo, o caminho que levava a Deus. E Paulo não concordava com essa terminologia. Como um fariseu, ele estava preso ao conceito de que o caminho que levava a Deus era a lei judaica.
a lei dada a Moisés, de que alguém era salvo quando cumpria a lei, e que se não cumprisse a lei estava condenado. Olha que mudança. É justamente esse Saulo que, após ser convertido, vem escrever o texto de Romanos 8, que já começa dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele reconhece que Jesus é o caminho, e aquelas pessoas a quem ele perseguia, inspirando ameaças de morte, ele agora pertencia a esse grupo. Paulo passava a ser um dos seguidores do caminho, um dos seguidores de Cristo Jesus. E como foi esse encontro, irmãos? Foi na sua viagem, se aproximando de Damasco. O verso 3 e o verso 4 que nós lemos em Atos 9, diz que de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o próprio Cristo que se dirigiu a ele. Muitas vezes nós estamos ignorantes no nosso caminho, por falta de alguém que converse conosco, e que nos esclareça acerca da verdade. Muitas vezes nós estamos entristecidos com os problemas que nós passamos nessa vida aqui, e há problemas que muitas vezes nos fazem enveredar por caminhos mais escuros ainda, até mesmo nos atolarmos em alguns abismos, como por exemplo, problemas relacionais. O texto diz que brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Poderíamos começar a analisar esse versículo, dando um destaque ao fato de que, aonde Jesus Cristo se manifesta, brilha na vida dessa pessoa uma luz que vem do céu. E qual o significado que tem a luz, senão o significado de dar direção, de dissipar todas as trevas, de tornar claro, de revelar. Talvez a palavra de Jesus Cristo hoje está sendo dirigida a algumas pessoas que precisam dessa luz, que vem dos céus, que venha trazer direção, que venha clarear qualquer ambiente de escuridão. Um segundo destaque que eu quero dar nesse verso, foi o fato de que, ao ver aquela luz brilhar ao seu redor, Saulo caiu por terra, diz o texto. Nós poderíamos pensar nesse momento que existem coisas que precisam cair por terra na vida daquele que se encontra com Jesus, naquele que vê a luz de Jesus brilhar ao seu redor. Pense comigo, que tipo de coisa hoje na sua vida precisaria cair por terra? Saulo, por exemplo, vivia preso num paradigma da religiosidade. Talvez possa ser esse o paradigma na sua vida que precisa cair por terra. Saulo vivia preso num paradigma de uma paixão por um Deus que na verdade ele não conhecia completamente, e o pouco que ele conhecia era de maneira distorcida. Talvez seja necessário cair por terra hoje, irmãos, todo tipo de sofisma, todo tipo de conhecimento distorcido que a vida tenha colocado na nossa mente, no nosso coração, acerca do Deus a quem nós servimos. É necessário cair por terra hoje na nossa vida aquilo que caiu por terra na vida de Saulo, como por exemplo o seu orgulho, o seu amor pelo status que ele havia conquistado, o desprendimento acerca do poder. Nós precisamos abrir mão hoje de muitas coisas, irmãos, e muitas coisas precisam cair por terra para que a luz de Cristo Jesus possa penetrar na nossa mente, no nosso coração, e dissipar toda a treva da ignorância, que porventura nós estejamos ainda presos nela. Esse texto também diz que ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Poderíamos pensar que é necessário que o cristão esteja sempre ouvindo a voz de Cristo Jesus. E a voz que ele ouviu lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então também seria necessário nós pensarmos hoje sobre que tipo de transformação a voz que nós estamos ouvindo de Jesus tem causado dentro de nós. Por que você está nesse erro hoje? Por que você insiste nesse pecado? Por que você não abre totalmente o seu coração para uma nova concepção de vida que eu quero trazer até você?
Com certeza essa é a voz de Cristo Jesus, que vem falar aos nossos ouvidos espirituais todos os dias, irmãos. Eu aprendo na Bíblia que Jesus ainda vem ao nosso encontro nos dias de hoje. Se nós olharmos o texto de Apocalipse, capítulo 3, nós vamos abrir justamente nas cartas que Cristo escreveu às 7 igrejas na Ásia Menor. E especificamente a última carta que ele escreveu aos cristãos em Laodiceia, foi justamente a frase que ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja se Jesus não está expressando aí uma atitude de quem ainda vai ao encontro daqueles a quem ele ama, daqueles a quem ele deseja salvar. E olhando para a história da igreja de Laodiceia, e para o conteúdo da carta que o próprio Jesus escreveu pelo punho de João, o apóstolo, nós percebemos que há algumas correlações que podem ser feitas entre os cristãos daquela igreja, nos seus erros, nas suas maneiras de conceber o Evangelho de Jesus e a forma como o apóstolo Paulo, enquanto Saulo, concebia o seu Deus dentro da sua concepção de religiosidade. Olha o que Jesus fala para a igreja em Laodiceia: conheço as suas obras, eu sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, ou seja, melhor seria que você se decidisse. Assim, porque você é morno e nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, disse Jesus. E aí Jesus começa a trazer um retrato espiritual da igreja em Laodiceia. Verso 17, Jesus diz: vocês dizem, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que você está nu. Eu não vou entrar aqui em detalhes acerca da vida dos cristãos em Laodiceia, mas as características que Jesus trata aqui acerca daqueles cristãos podem ser comparadas às características que Jesus viu na vida de Saulo antes da sua conversão. Saulo era um homem rico, Saulo era um homem poderoso, tal como os cristãos em Laodiceia. Rígido nos seus conceitos, ele era um homem cheio de obras. Ele se destacava pelo que ele fazia, acreditando ser correto e ser verdadeiro. Mas Jesus vem aos cristãos em Laodiceia, e já aquele encontro que Jesus teve com Saulo, a reflexão é a mesma. Você diz, eu estou rico e adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Irmãos, veja se não é assim que acontece na vida dos orgulhosos. Muitas vezes são pessoas que já passaram daquela fase do primeiro amor. É difícil uma pessoa viver o primeiro amor, o tempo da sua conversão, com orgulho no coração. Até porque se há uma conversão genuína é necessário haver arrependimento. E para haver arrependimento é necessário haver o reconhecimento dos seus erros. Uma pessoa orgulhosa não reconhece os seus erros. Mas uma das verdades que a Bíblia nos mostra é que tanto a fé quanto o orgulho são coisas opostas, mas que se comportam de maneira igual. Elas podem hoje estar grandes, amanhã podem estar pequenas. O orgulho de uma pessoa pode oscilar. Você pode ser hoje uma pessoa humilde e amanhã voltar ou se tornar uma pessoa orgulhosa. E com certeza Saulo trazia orgulho no seu coração. Orgulho pelo conhecimento que tinha, pertencer ao sinédrio, ter acesso direto ao sumo sacerdote, ter poder para prender aqueles que divergiam da sua ideologia religiosa. E de repente Jesus vai ao seu encontro, fez com que ele caísse no chão, fez com que ele perdesse a visão, fez com que ele levasse 3 dias sem enxergar nada, sem comer e sem beber, justamente para desfazer tudo aquilo que ele concebia como orgulho, como soberba na sua vida. Uma pessoa que aos seus olhos era rica, mas que depois veio a perceber que ele era um miserável, o mais miserável de todos os homens. Uma pessoa que se achava cumpridora da lei e bem próxima de Deus, mas que no momento da sua conversão, quando conheceu Jesus Cristo, ele viu que ele era uma pessoa digna de compaixão, como os cristãos em Laodiceia. Uma pessoa que se achava rica, mas que viu que ele era pobre espiritualmente.
uma pessoa que pensava, que enxergava de forma profunda muitas coisas, mas que Jesus veio falar com ele: olha, você é cego. E se tornou cego literalmente, até que se submetesse à oração de um servo chamado Ananias, a quem Jesus determinou que fosse até ele e que orasse por ele. Nessa carta aos cristãos de Laodiceia, Jesus disse: dou-lhe este conselho, que compre de mim ouro refinado no fogo, e que você assim se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos, e assim poder enxergar. O colírio que ungiu os olhos de Saulo foi a oração impetrada por Ananias, amando do próprio Senhor Jesus. Ananias entra na casa onde Saulo estava, na casa de Judas, na rua chamada Direita, na cidade de Damasco, e diz: irmão Saulo, o Senhor me manda orar por você, para que você volte a ver e para que você seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, irmãos, algumas coisas caíram dos olhos de Saulo, como que escamas, diz o texto, e ele voltou a enxergar. E ele se alimentou, e ele se fortaleceu novamente, e conviveu com os judeus que estavam ali, com os cristãos, e logo, começou a pregar o Evangelho ainda em Damasco, e veio a se tornar o grande apóstolo Paulo, missionário, plantador de muitas igrejas, servo do Senhor Jesus. Chegou a declarar: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, como sendo a razão da sua vida, o poder servir ao Senhor Jesus, por ter um dia reconhecido o chamado que Jesus fez para ele. É maravilhoso, irmãos, nós olharmos para essa carta que Jesus escreveu para os crentes em Laodiceia, terminando dizendo: repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Veja se não foi isso que Jesus fez com Saulo, repreendeu e disciplinou por amor. No verso 20, então, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja se não foi isso que Jesus fez com Saulo, e veja se de fato Saulo não abriu a porta do seu coração para que Jesus entrasse ali. No final, Jesus diz aos crentes em Laodiceia: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. E veja se no final da sua vida não foi essa a declaração que o apóstolo Paulo fez, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Alguém que se considerava um vencedor em Cristo Jesus. Mas, irmãos, o encontro que Jesus teve com Saulo não para por aí. Aquele encontro transformou a sua vida. Houve um diálogo. Preste atenção, porque Jesus foi até Saulo, falou com Saulo, Saulo ouviu aquela voz, perguntou: quem és tu, Senhor? E ele ouviu uma resposta, Jesus dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então nós compreendemos que não existe uma transformação verdadeira se antes não houver uma reflexão a partir de um diálogo. Olha que quando Ananias entrou na casa de Judas para orar por Saulo, Saulo estava orando. Foram 3 dias de escuridão na sua vida. Ficou cego por 3 dias. Foram 3 dias jejuando, ele ficou sem comer e sem beber. Mas foram 3 dias de oração. É no momento em que nós estamos experimentando o vale mais profundo da nossa vida, irmãos, nos momentos em que nós estamos sendo confrontados pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus, em que nós mais nos aproximamos dele. E a maneira que nós encontramos, ou a forma como a Bíblia nos mostra, né, o caminho para nos aproximarmos de Deus através de Cristo Jesus é a oração, é o diálogo. Jesus abriu um diálogo com Saulo e Saulo entrou na proposta de Jesus. Aquela conversa que começou no caminho, continuou na casa de Judas e nunca terminou. Nós poderíamos comparar aqueles 3 dias de escuridão que Saulo viveu na casa de Judas com os 3 dias de escuridão
que Jonas viveu no ventre do peixe. Não havia como ver luz dentro do ventre do peixe. O que levou Jonas a entrar no ventre de um peixe foram duas coisas, numa análise não tão profunda. A primeira delas foi a sua desobediência, a negligência com relação ao seu chamado e ao propósito de Deus na sua vida. Por isso que veio aquela grande tempestade e a solução que a tripulação teve foi lançar Jonas ao mar. A segunda razão para Jonas viver no ventre daquele peixe durante 3 dias e 3 noites foi a misericórdia que Deus teve sobre a sua vida. Porque foram justamente naqueles 3 dias de escuridão que Jonas teve para refletir, para orar e para ouvir de forma nítida a voz de Deus e para reconhecer que era a vontade de Deus que precisava prevalecer na vida dele. Justamente o que aconteceu com Saulo. 3 dias de escuridão para que ele pudesse voltar enxergando uma nova vida, uma nova direção, um novo chamado, uma nova missão. Foi a misericórdia de Deus que salvou Saulo da perdição e do inferno, irmãos. A mesma voz que visitou Saulo naquele dia à beira do caminho, é a voz que nos visita hoje, nos convidando a uma nova experiência com o Senhor, uma experiência de submissão, uma experiência de adoração e de oração. Eu acho lindo o fato de que Jesus fez a obra, mas Ele quis usar uma outra pessoa, uma terceira pessoa naquela obra. Ele quis usar Ananias para abençoar a vida de Saulo. Se os irmãos olharem o verso 10 até o verso 12, diz que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, dizendo: Ananias. E Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: vá até a casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Olha que Jesus deu em visão todos os detalhes para Ananias. Isso é possível acontecer ainda hoje, irmãos. Mesmo o Espírito Santo que tocou na vida de Saulo está a tocar ainda na nossa vida, está a habitar ainda no nosso ser. E não há nenhuma obra que Jesus goste mais de fazer do que salvar-nos da escuridão. E para nos salvar da escuridão é necessário que Ele traga à luz todo tipo de pecado que está oculto na nossa vida. Preste atenção nesse detalhe, ele é relevante. Muitas vezes nós estamos convivendo com alguns tipos de pecados, nós não percebemos, ainda estamos em algum tipo de ignorância, como Saulo estava. Mas uma vez que nos entregamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nesse processo de convencimento existe a revelação, existe uma comunicação sobrenatural de Deus com os seus filhos. Quando lemos a Bíblia, somos iluminados pelo Espírito Santo para termos a revelação daquilo que é vontade de Deus para nós de uma forma muito clara. Não há como permanecer no caminho sem a presença do Espírito Santo na sua vida. Paulo foi perseguir aqueles que eram pertencentes ao caminho. E depois ele veio a se tornar alguém que estava no caminho. Assim como nós hoje, irmãos, o Senhor Jesus deseja que nós estejamos no caminho. O caminho que nos conduz à salvação. Deus usou Ananias. Jesus o convocou para aquela obra de restauração na vida de Saulo. Ananias creu naquela visão. Ele teve a percepção clara do que era a voz do Espírito Santo. Eu quero fazer essa pergunta a você que já é um cristão hoje. Você tem tido a percepção de maneira clara acerca da voz do Espírito Santo? Ou seja, o que Deus tem falado para você? O que Deus tem apresentado a você como um desafio de fé, como uma missão, como algo que Ele quer receber de você, como uma prova do seu amor por Ele? Ananias teve esse discernimento. Preste atenção no verso 11, Ananias dá a primeira resposta ao Senhor, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Você tem dado essa resposta para Jesus, mediante o chamado que Ele tem feito a você? A Bíblia fala sobre 2 tipos de chamado, irmãos. O chamado geral e o chamado específico.
O chamado geral é o chamado para a salvação. Agora, o chamado específico são os chamados que Ele nos dá de forma dinâmica ao longo da nossa vida espiritual para determinadas missões. Hoje, o chamado que Jesus pode estar fazendo a você é para evangelizar alguém que está na sua família. Pode ser um chamado como Ele fez para Ananias, orar por outro, ser o intercessor dessa pessoa, se preocupar com alguém, demonstrar o seu amor pelo seu próximo. Talvez o Senhor Jesus hoje esteja te chamando para ser alguém que vai investir tempo da sua vida, investir seus bens, investir a sua energia na obra do Senhor. O não cristão, ele não consegue compreender isso. Perceba, irmãos, foi o apóstolo Paulo que falou que as loucuras que ele fazia era por amor a Cristo. Eu quero te perguntar, quais são as loucuras que você tem feito por amor a Cristo? As coisas que para o mundo é loucura, irmãos, são desafios da nossa fé. E se a gente não acreditar, se a gente não se entregar, se a gente não empreender, se a gente não se esforçar, não vai acontecer. Não porque depende de nós, depende de Deus, mas porque Deus quer fazer uma obra em primeiro lugar na nossa vida. Então, se Deus tem um chamado para você, aceite. Não coloque empecilhos, não apresente a sua dificuldade. Porque o que Deus quer fazer é provar a sua fé. Ele quer saber e mostrar a você até onde você é capaz de ir com Ele e deixar Ele te levar. Acredite, há muitas coisas maravilhosas de Deus para acontecer com você, até o dia que você se deparará com Ele na eternidade. E é um presente de Deus para você essa vida aqui. Agora eu te pergunto, o que você está fazendo com essa vida que Deus te deu? E o que você tem deixado Deus fazer em você e por meio de você? Se há algo que nos chama a atenção de uma forma profunda na vida de Saulo, foi que ele foi esse cidadão apaixonado pelo Deus em quem ele acreditava. E que mediante a conversão, ele não perdeu a sua paixão, pelo contrário, agora de uma maneira muito mais verdadeira, autêntica, eficaz. Olha o que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Ele agora era um homem liberto. Se nós olharmos para a resposta que Ananias deu: eis-me aqui, Senhor. Depois a maneira como Ananias abriu o seu coração e falou para Deus: olha, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos cristãos em Jerusalém. Primeiramente, Ananias se apresentou: eu estou aqui. Mas Ananias não deixou de dizer quem ele pensava ser Saulo, ou o que ele tinha ouvido acerca de Saulo, que naquele momento poderia soar como um empecilho. Se você recebesse o desafio hoje de orar por um muçulmano, lá na janela 1040, Marrocos, por exemplo, você ia pedir a Deus para confirmar ou não? Com certeza. Com certeza. Essa foi a situação de Ananias. Senhor, eu tenho ouvido dizer que esse homem está querendo matar a gente. E o Senhor está mandando eu orar por ele. E aí Deus usa o Espírito Santo para testificar: olha, você vai até lá, na rua direita, na casa de Judas, quando você entrar, você vai ver um cidadão orando, um cidadão de Tarso, procura por ele. De uma certa forma, Jesus deu a ele subsídios para que ele pudesse ter essa confirmação. Então ele vai até a rua direita, ele encontra a casa de Judas. Aí ele pergunta: tem aqui um cidadão de Tarso? Tem. Ele olha e o cara está orando. Ele chega perto do cara e o homem está cego. E aí Jesus tinha dito para ele: olha, ele está cego, você vai orar por ele, para que ele possa ver e possa estar cheio do Espírito Santo. Naquele momento, quem se encheu do Espírito Santo foi Ananias, irmãos. Ele disse: Saulo, meu irmão. Olha como mudou a concepção. De perseguidor, ele passou a ser chamado de irmão. Irmão Saulo. O Senhor Jesus me manda ter contigo para orar por você, para que você volte a ver e que você seja cheio do Espírito Santo. Talvez hoje, irmãos, Jesus não esteja te tratando como Saulo, nem como Paulo, mas Jesus esteja te tratando como Ananias. Alguém que Ele quer usar, alguém que Ele quer provar da fé, da coragem, para abençoar outra pessoa. Quem sabe alguém da sua própria família. Esposas que oram anos e anos pela conversão do seu marido.
maridos que oram anos e anos pela conversão da sua esposa, pais que não desistem de orar pelos seus filhos. Nesse contexto, vocês podem se enxergar como verdadeiros Ananias, a quem Jesus quer chamar hoje, para um ministério profícuo de oração, de intercessão. Outros chamados Deus fez. Por exemplo, chamou Samuel da mesma forma. Samuel, e o sacerdote ali disse: olha, se você ouvir de novo, diga: eis-me aqui, Senhor. Samuel assim fez e foi um grande profeta e sacerdote e juiz. Isaías ouviu a voz de Deus o chamando. Ele disse: ai de mim, Senhor, que sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu preciso de santificação. Deus deu um jeito, perdoou os pecados, mudou a maneira de Isaías ser. E depois disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ananias, Samuel, Isaías, você, eu, a igreja do Senhor Jesus hoje, é quem Ele está chamando para uma nova missão. Eu quero encerrar falando da nova identidade que Jesus deu a Saulo. No verso 15, diz o Senhor a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Olha qual foi a resposta de Jesus a Ananias. E se não foi uma resposta que estava revelando de que Saulo agora era uma nova pessoa e tinha uma nova identidade. Jesus disse: vá, este homem, se referindo a Saulo. Quem é este homem a quem Jesus estava se referindo? Primeiramente ele diz: ele é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Essa nova identidade que Jesus dá a Saulo aponta para o seu caráter de ter uma nova identidade. Ele agora pertencia a Cristo. Jesus disse: ele é meu. Em segundo lugar, Jesus mostra um segundo atributo acerca dessa nova identidade, que diz respeito à sua função, ao seu serviço. Jesus diz: ele é meu instrumento. Em terceiro lugar, na nova identidade de Saulo, agora como Paulo, Jesus diz: ele é meu escolhido. E a quarta característica dessa nova identidade de Saulo diz respeito à sua missão. Jesus disse: ele é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o meu povo de Israel. É assim que a gente constrói uma nova identidade. Característica de pertencimento. A quem você pertence? Paulo agora pertencia a Jesus. Características com relação à sua função. Paulo agora seria um instrumento para abençoar. Natureza. Paulo agora era alguém escolhido por Deus, havia recebido salvação em Jesus. E missão. Paulo tinha sido chamado para levar o evangelho de Cristo Jesus aos gentios. Daí Jesus escolheu por ter uma nacionalidade romana. Queridos, nós também recebemos uma nova identidade. O apóstolo Pedro nos diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas e os transportou para a sua maravilhosa luz. Nós somos essa geração eleita por Deus através de Jesus. E precisamos então receber e conceber esse chamado que o Senhor nos dá. Por último, no verso 16, Jesus disse a Ananias acerca de Paulo: mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. A maneira como Deus começou a tratar o apóstolo Paulo não foi falando de bênçãos,
não foi falando de riquezas, não foi prometendo a ele deixar de ser cauda para ser cabeça, mas foi falando que o que esperava por ele era sofrimento, por causa do nome daquele que te entregue a sua vida por ele. A grande questão é, hoje, nós pensarmos nesse evangelho verdadeiro. Deus nos chamou, irmãos, e em Cristo Jesus nós podemos ser salvos, cumprirmos a nossa missão, mas Jesus disse, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, então não venha a mim atrás de riquezas materiais. O que Jesus tem para nós, irmãos, é salvação e vida eterna, é paz, é alegria no Espírito Santo, é harmonia interior. As outras coisas podem vir a reboque, como consequência de um relacionamento de fidelidade com o Senhor. Mas preste atenção naquilo que tem motivado você a buscar Deus, buscar Jesus e servir o Mestre. Que seja o mesmo que motivou o apóstolo Paulo. A humildade, o reconhecimento do seu chamado, a obediência, a fé e, sobretudo, o amor. Foi Paulo quem escreveu em 1 Coríntios 13, o grande tributo ao amor, apontando um caminho sobremodo excelente, falando sobre o amor e terminando dizendo, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o mais importante é o amor. É o amor do nosso coração que nos faz servir a Deus como Paulo serviu. É o amor de Deus derramado em nosso coração, irmãos, que nos fará experimentar as maravilhosas grandezas e virtudes de um relacionamento perfeito e eterno com o Pai. Que Deus nos abençoe. Amém?